O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, partindo dali, Jesus viu um homem chamado Mateus, sentado na coletoria de impostos, e disse-lhe: segue-me. Ele se levantou e seguiu a Jesus. Enquanto Jesus estava à mesa em casa de Mateus, vieram muitos cobradores de impostos e pecadores e sentaram-se à mesa com Jesus e seus discípulos. Alguns fariseus viram isso e perguntaram aos discípulos: por que vosso mestre come com os cobradores de impostos e pecadores? Jesus ouviu a pergunta e respondeu: aqueles que têm saúde não precisam de médico, mas sim os doentes. Aprendei, pois, o que significa: quero misericórdia e não sacrifício. De fato, eu não vim para chamar os justos, mas os pecadores. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Pelas palavras do Santo Evangelho, sejam perdoados os nossos pecados. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Muito bem, meus irmãos e irmãs, então que o Espírito Santo, a quem nós acabamos de invocar, possa nos dar um verdadeiro entendimento da palavra que nós acabamos de ouvir neste domingo. Esta palavra que nos fala exatamente da vocação. A vocação de Mateus, que é o primeiro evangelista. E ele está escrevendo exatamente para os seus ouvintes depois de Jesus. É como se ele estivesse narrando o seu próprio chamado, a sua própria vocação. Ele experimentou a misericórdia de Deus na sua vida. Como nós também precisamos experimentar. Porque toda vocação é fruto da misericórdia. Ninguém é chamado por mérito, porque é bom, porque é melhor do que os outros. Não, ninguém. A vocação é dom. Estamos no ano vocacional no Brasil. Vocação, graça e missão. Corações ardentes, pés
a caminho. Repitam com o padre: vocação, graça e missão, corações ardentes, pés a caminho. É isso que precisa acontecer. Entendermos o mistério da vocação, que é graça, que é dom. E nos confere uma missão. E que nós precisamos ter esse coração ardente, porque sem um coração ardente, nós não colocaremos os nossos pés a caminho. Titubearemos, fraquejaremos. E nós vemos na segunda leitura que nós ouvimos, a fé de Abraão, que não fraquejou na fé, mas foi-lhe creditado a justiça por causa da sua fé. Ele acreditou no impossível. Sua mulher de idade avançada gerou. Ele se colocou a caminho. Abraão, sai da tua terra e vai, onde te mostrarei. Olha, e ele já era de idade avançada, hein? O que quer dizer isso? No reino de Deus não tem aposentadoria, não. Ah, já estou velho, já. Não. Deus foi chamar Abraão quando ele estava idoso, para um desafio: sai da tua terra e vai, onde eu te mostrarei. Ele se tornou pai de uma grande multidão. Por quê? Porque obedeceu. A obediência é o sangue da nossa fé. Vamos repetir? A obediência é o sangue da nossa fé. O que aconteceu com Mateus? Ele também obedeceu. Ele não pensou duas vezes. Não ficou discernindo para ver se era ou não era. Não! Imediatamente largou a coletoria de impostos. Ele era ladrão. Largou para seguir Jesus. Era um corrupto da época. E diz o Evangelho: foi Mateus que viu Jesus? Não. Foi Jesus que viu Mateus. Jesus viu. Assim como ele viu Mateus, ele vê a mim, ele vê a você, ele vê a cada um de nós. Ele sabe muito bem quem nós somos. Acho que o susto de Mateus foi tão grande, né? Será que ele sabe quem eu sou? Será que ele sabe quem ele está chamando? Mas ele imediatamente deixou. E deu um jantar para Jesus, ainda chamou seus amigos. Com certeza tinham outros amigos também, cobradores de impostos também, que eram corruptos, pecadores. E Jesus se fez presente ali. Se fez presente ali. E acabou escandalizando os fariseus. Os fariseus não se aproximaram de Jesus para perguntar. Eles, em vez de perguntarem diretamente para Jesus, eles perguntaram para os discípulos, né? Por que que o vosso mestre come com os pecadores? E Jesus ouviu. E ouvindo, ele respondeu: eu não vim chamar os justos, mas os pecadores. Quem precisa de médico é quem está doente. Olha que ensinamento. Os fariseus estavam ali
e não eram capazes de reconhecer e também eram doentes. Quando eu não reconheço o meu próprio pecado, quando eu não reconheço a minha própria doença, como é que Jesus vai me libertar? Como diz Santo Agostinho, se eu não me apresento como doente, Jesus não pode se apresentar como médico. Se eu não me apresento como pecador, ele não pode se apresentar como Salvador. Então a humildade, reconhecer realmente quem nós somos. Olhando a vida de São Francisco de Assis, ele se achava o pior dos piores. Olha o que Deus fez na vida daquele homem. No entanto, ele dizia, somos o que sou, ele repetia como São Paulo, sou o que sou pela graça de Deus. Sou o que sou diante de Deus e nada mais. Pediu até para os seus seguidores, quando morresse, que ele fosse jogado no meio dos assassinos, dos bandidos, porque ele não era melhor do que ninguém. Imagine, um São Francisco que marcou a história da humanidade. Amado até por quem não é católico. Então, meus irmãos e irmãs, a palavra de Deus, ela realmente nos provoca. Jesus nos desconcerta com a sua misericórdia. O que ele está querendo dizer? Que existe esperança para todos nós. Existe esperança para os pecadores. Tem um provérbio que diz, que o Papa Francisco repetiu certa vez, não existe santo sem passado. Antes dele ser santo, você precisa ver como é que foi o passado dele. Como também não existe pecador sem futuro. Ou seja, para Deus tudo tem jeito. Com Deus tudo tem jeito. Eu lembro quando muitas pessoas às vezes falavam assim, falavam para minha mãe, o seu filho, o Paulo não tem mais jeito. E ela fala, tem jeito. Para Deus tudo tem jeito. Se até eu tive jeito, se até você tem jeito, por que os outros não têm jeito? Com Deus tudo tem jeito. Para Deus não existe caso perdido. Ah, esse é um caso perdido, nasceu assim, vai morrer assim. Não. Ninguém sofre é que muitos hoje sofrem da síndrome da Gabriela, né? Aquela novela que tinha, eu nasci assim, eu cresci assim, vou morrer assim. Não. Deus tudo pode mudar. O olhar de Jesus mudou a vida daquele corrupto e se tornou São Mateus. Seguiu Jesus. Experimentou a misericórdia. Eu não sei como nós estamos hoje, como você está, mas eu só sei dizer que a misericórdia de Deus pode alcançar essa situação que você está dizendo que não tem mais jeito. A misericórdia de Deus pode alcançar. Porque Jesus está dizendo aqui que nenhum pecador pode ser rejeitado. Nenhum. Muitas às vezes dizem, a igreja é preconceituosa, a igreja discrimina. Não, olha aí. Se Jesus não rejeitou, se Jesus não discriminou, não é a igreja que tem que rejeitar e discriminar. É claro,
que quando eu experimento a misericórdia, eu não posso o quê? Continuar mais na mesma vida. Eu experimentei a misericórdia. Mateus mudou de vida. Mateus se entregou. Não pela metade, por inteiro. Às vezes a gente se entrega pela metade. Eu entrego essa folha para Deus, mas vou puxando para cá. Pega, Senhor, pega a minha vida, pega. Depois eu começo a vir para cá. Eu não entrego inteiramente. Eu entrego, mas não entrego. A gente não pode ter medo de entregar a nossa vida para Deus. Não entregue seu pecado ao demônio, ao inimigo que quer te escravizar. Entregue o teu pecado àquele que já carregou o seu pecado por você na cruz. Ele não te pertence mais. Ele não me pertence mais. E Ele está sempre nos levantando. Por isso que a gente precisa ter a atitude de Jesus. Hoje muitos não têm essa atitude de Jesus. Às vezes muitos vêm na igreja, em vez de encontrar um hospital. A igreja, diz o Papa, a igreja precisa ser um hospital, onde as feridas são cuidadas, e não um tribunal. A igreja não é um tribunal. A igreja é um hospital, que tem que curar as feridas. E muitas vezes a gente tem a atitude dos fariseus. Bom, eu não roubo, eu não mato. Pronto, eu não tenho pecado. Tem gente que vem confessar, padre, eu acho que eu não tenho pecado, eu não faço mal para ninguém. Bom, não fazer o mal, só porque eu não faço mal é obrigação minha. Mas a gente tem que ver que o pecado vai além. Onde está a raiz do pecado? Está no orgulho, está na soberba. Qual foi o pecado dos nossos primeiros pais? Foi o orgulho. Deveria ser o primeiro pecado que a gente confessasse, quando vai confessar, o orgulho, a soberba. Porque os outros pecados estão atrás do orgulho, estão atrás da soberba. Por eu não querer reconhecer quem sou eu. Muitas vezes nós nos colocamos no centro. E por isso que a gente facilmente julga, por isso que a gente facilmente condena, esquecendo que também nós somos feitos do mesmo barro. Somos feitos do mesmo barro. Ninguém foi feito de um barro diferente. Se Deus tirar de nós a sua graça, o que sobra de nós? Se Deus tirar de mim o que é dele, o que sobra de mim? Por isso que tudo que a gente tem que fazer é com misericórdia. Corrigir, faz parte corrigir quem erra. Mas tem gente que vai corrigir o outro que erra sem misericórdia, sem amor. Se for para corrigir o outro sem amor, sem misericórdia, fica quieto, pelo amor de Deus. Como diz um amigo meu, quando você não tiver assunto, vai ler o Estadão, né? Mas não fique falando o que não deve falar. Vai ler jornal, vai fazer outra coisa. É caridade corrigir. E quantas vezes a gente deixa de corrigir? Mas corrigir com amor, corrigir com misericórdia. Porque o que faz diferença é o amor, o que faz diferença é a misericórdia. É proibido fumar, é uma coisa, por amor, não fume, por favor. Por amor, não fume. É diferente da lei, né? É proibido, não pode. Mas corrigir com amor, mostrar. Quantos escândalos poderiam ser evitados se nós fôssemos mais fraternos, se soubéssemos corrigir uns aos outros com amor.
Mas diante do erro do outro, primeiro a gente fala para a torcida do Corinthians, depois vai falar com aquela pessoa. Todo mundo já está sabendo do erro do outro. A gente expõe o erro. A gente gosta, hoje as redes sociais gostam de expor o erro, a fraqueza do outro, ao invés de chamar o outro para mostrar onde ele está errando. Bom, não falei nada do que estava aqui. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.